Olá, meus amigos, boa noite. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu quero aproveitar para compartilhar, em nome do Seara Fraterna, essa nossa casa de amor. Um abraço bem caloroso, com muita esperança e uma pitada de alegria, porque é o que precisamos para o nosso dia a dia, para que possamos nos manter numa vibração favorável ao assistir esse estudo, fazendo essa conexão com essa casa que é a nossa casa. Sabemos todos que não existe distância para o espírito, que estamos vinculados pelo pensamento, também pelas ideias, pela vontade de crescer, e isso nos liga a essa nossa casa e à espiritualidade. Que Jesus, então, esteja conosco e esteja no lar de cada um que estiver assistindo o estudo dessa noite, que vai ser mais ou menos uma reflexão, e que também aqueles que possam voltar e escolher o estudo que fica disponibilizado dentro daquilo que necessita ouvir ou buscar mais esclarecimentos. Temos muitos estudos já no nosso canal. Então, para começar o estudo dessa noite, eu vou compartilhar um vídeo acerca da nossa criação. Acho que seria interessante começarmos por aqui. Eita! Ui! Existo! Eu existo! Eu penso logo, existo logo penso, eu existo! Eu penso, eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou um espírito, né? Eu sabia. Eu sabia que eu era um espírito, cara. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou meio inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também eu só vivo há 2 minutos. Tudo é pequenininho ainda. Caramba! Mas quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Uou! Caraca! Você é importante. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei! Ignorante por quê? Ignorante é você. Você acabou de dizer que eu era inteligente? Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona Inteligência Suprema. Que legal isso aqui, gente. Mas vem cá, você tá onde, hein? Estou em toda parte, em tudo. Maneiro, hein? Tipo ácaros. Que legal. Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Deixa de ser tímida. Aparece aí. Aqui é legal existir. Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, me verá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal! É tipo um game, assim? Caraca, que maneiro! Mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras na matéria. Aventura! E cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero isso, mas como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada! Todo herói tem uma arma, não é? Você terá o seu livre-arbítrio. Eu não sei muito bem o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com todos eles, eu e meu livre-arbítrio. Cuidado. Vai com calma, meu filho. Essa sua arma, o livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Tá. Eu já sei mexer, eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora. Agora? Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei bem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, lembra? Você falou aí. Tem algum tutorial pra gente aprender? Não fique com medo. Vou estar sempre contigo. Tá. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos.
Eu tenho irmãos! Meu Deus, eu tenho irmãos! Que legal! Eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro. Muitos também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível! É muito melhor assim, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tava bom demais pra ser verdade. Regras. Tá. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas aonde? Onde estão? Na sua consciência. Tá, eu acho. Ok. Eu vou lá, hein? Eu vou lá, tá? Tchau! Dona Causa. Diga, meu filho. Eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora. Eu queria... A senhora não quer brincar comigo? Também? Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu entendo. Ui. Então eu vou lá. Juízo, hein? Tchau. Te amo. Eu também te amo, pai. Eu tô com medo, mas vai ser legal! Ah! Então, quando nós fomos criados, foi inserido em nós todas as leis divinas que funcionam como diretrizes de segurança, vamos chamar assim. Acontece que quando nós chegamos à Terra, embarcamos na Terra, aportamos a Terra, nós elegemos para nós outras diretrizes de segurança. E muitas vezes, ou a maioria delas, nós confundimos as leis divinas, elegendo outras diretrizes para a nossa felicidade. Nós começamos a acreditar que a vida ela é um grande supermercado, onde tudo aquilo que nós entendemos como diretrizes para a felicidade, essa felicidade que ela é efêmera, né, passageira, quando ela é conquistada baseada na conquista do poder, então a gente acha que é só comprar a conquista pelo poder, o status social, um bom emprego, carros e imóveis, acúmulos, e nós começamos a banalizar a vida, a utilizar isso como liquidação, realmente como um grande supermercado, entendendo que a vida material ela é a única. Não, a vida material ela não é falsa. E é importante que nós possamos nos ater a esse ponto, porque nós abdicamos da vida material na tentativa de nos tornar santos. Geralmente quando a gente chega a alguma instituição, a algum segmento religioso, não. A vida na Terra, ela é real, a vida material, ela é real e necessária, ela é verdadeira, tá? Faz parte da vida, são ferramentas de evolução, mas ela não é tudo, ela é transitória. A vida na Terra e tudo mais que a gente conquista, que vai ficar na Terra quando nós retornarmos para a espiritualidade, ela é apenas uma etapa para um objetivo maior. Então, o trabalho, a família, os bens, os diplomas, as fortunas, a vivência eletrônica, a fama, o sucesso, o corpo físico, a estética, tudo vai ficar. E quando nós chegamos no mundo espiritual, nós nos damos conta de que quando viemos com a reencarnação, um planejamento, o acompanhamento de um mentor, aqui nós esquecemos e mergulhamos nesse grande supermercado com muitas distrações, promoções, liquidações de tudo aquilo e que geralmente a gente não precisa de tudo isso. E nós começamos a nos questionar, mas o porquê da vida? Então, mais uma vez, nós recebemos outra oportunidade para reencarnar e recomeçar o caminho. Mas eu achei que era só aquilo, era para ir à Terra, passear, nos divertir, nos distrair. Não era isso, não. Qual o porquê da vida, então?
E aí recebemos, lá na questão 132, Kardec quando pergunta qual é o objetivo da reencarnação? O objetivo da reencarnação é evoluir. Chega um estado da nossa vida onde nós começamos a amadurecer as perguntas que a alma faz a si mesma, porque já começa a perder o sentido, não entender mais por que está reencarnando, fazendo sempre as mesmas coisas, caindo nos mesmos erros, frequentando as mesmas faixas de densidade. E as perguntas, como diz Divaldo, deveriam ser: quem sou eu? E a vida que nos dirá um espírito imortal. De onde eu vim? E a vida nos responderá da mente divina. Por que eu estou aqui? E a vida nos responderá para desenvolver todas as virtudes que dormem latentes dentro de você. Para onde eu vou? Você segue no rumo da consciência cósmica. E o que eu devo fazer? Amar. E esses sim são os questionamentos que nós começamos a fazer de tempos em tempos. Às vezes é profundo e outras vezes é periférico. Bom, só que quando nós chegamos à Terra, nós começamos a nos distrair com algumas questões que, como eu disse antes, deveriam ser ferramentas, e nos apegamos de tal maneira aonde confundimos as ferramentas com a finalidade da vida. Nos apegamos aos vícios, aos corações, a relacionamentos, pessoas, ao trabalho, começamos a exagerar na busca pelo dinheiro, passamos muito mais tempo dentro das redes sociais, presos e isolados no quarto, jogando. Então a gente fica meio que distraído em todas essas questões que nós elegemos para nós como diretrizes da felicidade e que na verdade não é. E o homem, por nós repetirmos tantos erros em tantas reencarnações e por termos ainda a consciência adormecida, nós não sabemos aqui na Terra, quando encarnados, eleger aquilo que é fundamental para a nossa existência, para uma existência saudável, menos ainda para a nossa realidade espiritual. Nesse sentido, nessa situação aqui, nós começamos a agir por automatismo na busca do prazer. E nós já estamos começando a acordar essa consciência, a repetir menos erros, quando nós vimos aqui estudos, reflexões, trabalho no bem. Nós vamos tratar um pouquinho lá na frente desse assunto. Nós podemos ir para o hedonismo, que é aproveitar o momento, aquilo que dá prazer no aqui e no agora, quando nós consideramos o prazer a finalidade da vida. Aqui no hedonismo nós não temos metas, não temos objetivos, não temos planos a longo prazo. E esse estilo de vida leva ao tédio. Por quê? Pela falta de significado. A vida, nós ficamos trabalhando a vida durante um prazo muito longo, sem significado, e isso leva ao tédio, ao abatimento. Aqui no hedonismo nós somos escravos do presente. É aquele que diz, vamos viver tudo o que há para viver porque a vida é curta. Aqui é o perigo do nosso tempo. Podemos também cair na ansiedade, no controle, que seria o rato corredor, né? A gente fica rodando em círculos. Aqui, nesse nível de ansiedade e controle, quando ele já parte para um transtorno, quando ele excede o normal, porque existe ansiedade saudável, que é aquela de quando você vai entrar de férias e você está programando uma viagem, quando você se programa para um casamento, é um filho que vai nascer. É uma ansiedade gostosa e equilibrada, mas quando excede essa sensação que foge do controle, quando nós tentamos controlar pessoas, coisas, situações e o tempo, que a ansiedade é aquele que quer controlar o tempo das coisas, o ideal seria refletirmos o que é na minha vida que está tão ruim nesse momento presente que eu preciso fugir para o futuro e tentar controlar o futuro.
Aqui nós vemos a felicidade sempre projetada no futuro. Quando eu atingir tal objetivo, vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar no bem. Quando eu tirar férias, eu vou trabalhar no bem. Nós não conseguimos aqui aproveitar a reencarnação. É como uma pessoa que programa um aniversário. Ela passa 2, 3 anos programando aquela festa, cuidando de todos os detalhes. Quando chega o dia da festa, ela continua cuidando de todos os detalhes. E quando ela percebe, a festa já acabou. E ela não sentiu o evento, ela não sentiu a presença dos amigos, ela não sentiu a roupa que ela separou para usar, ela não sentiu o bolo que ela escolheu. Ela estava planejando, executando, fazendo, está sempre no gerúndio, né? E assim é a vida, a gente passa o tempo todo projetando, projetando, projetando no futuro o que a gente não consegue viver no presente porque ainda não chegou. Quando a gente vê, já é hora de partir e fica como aquele aluno que estudou pelo diploma, casou para poder sair de casa, teve filhos para ajudar na velhice. A gente acaba não aproveitando a experiência de estar estudando. Aqui nós somos escravos do futuro. Podemos também nos comportar como niilistas, que é aquele desiludido com a vida, ele já desistiu da jornada, do destino. Ele é mais focado nos fracassos, nas dores, em tudo o que aconteceu no passado. Ele é escravo do passado aqui. Então ele entra num estado melancólico, desanimado, abatido, deprimido, tem tristeza constante. Aqui ele é escravo do passado. Vive se lamentando, está sempre falando, no meu tempo. E é como se a gente fosse o dono do tempo, né? Mas o tempo é o hoje. O tempo é hoje, nesse momento em que estamos todos juntos aqui assistindo essa palestra, esse estudo, essa reflexão. Eu considero como uma reflexão que está sendo compartilhado. E não o tempo que foi há 20 anos, 30 anos, 50 anos atrás. O passado ele é uma história. Ele não existe mais, ele é uma história. O que existe é só o hoje. É o que a gente tem para trabalhar, porque o futuro depende do hoje. E para que possamos viver de uma forma mais conscientes, aproveitando melhor a reencarnação e todos os recursos que a vida nos traz, todos os recursos disponíveis em nosso planejamento, em nosso projeto reencarnatório, para que possamos despertar essa consciência que jaz latente há tantos séculos, nós precisamos começar a compreensão através dessa reflexão. Família é uma ferramenta de evolução. Ela não é a finalidade da vida. Diplomas são ferramentas. Então, aproveitar a jornada na Terra sabendo que do valor que ela tem. Que felicidade, gente, não é escalar sem rumo, mas é chegar ao topo da montanha, vivendo experiência do dia a dia. Então, perceber quando a gente está conversando com a pessoa, sentir o trajeto para o trabalho, sentir o alimento, desde a hora que a gente vai ao supermercado, faz a lista, prepara, cuida. Esse cuidado com o lar, com a casa. A casa não é só um lugar para a gente dormir, para a gente limpar, para a gente tratar. Então, quando a gente cuida com zelo, com carinho, a mulher coloca uma florzinha, o homem, né, faz a troca da lâmpada, os filhos auxiliam na limpeza. Todo mundo está colaborando porque gosta daquele lugar. Aquele lugar é o templo daquela família. Então, aqui, quando a gente consegue viver de uma forma mais consciente, nós aprendemos, porque nós já aprendemos a presentificar a vida, colocar no momento presente. E começamos a aproveitar melhor as experiências dessa escalada, né, dessa grande jornada. Nós sabemos dos desafios que tem, mas nós não nos perdemos em lamentações. Por quê? Porque nós temos planejamentos.
planejamentos que respeitam o tempo de cada um de nós e de cada coisa. Então, eu não posso tentar me encaixar numa caixinha de tempo de uma outra pessoa, muitas vezes é até agressivo para mim. Eu tenho o meu tempo de execução e a pessoa tem outra. E segundo Haroldo Dutra Dias, que é um livro muito interessante chamado A Bússola e o Leme, não é um livro espírita, mas é um livro que fala muito acerca do sentido da vida. Ele diz que a vida ela tem 4 ciclos fixos: primavera, verão, outono e inverno. E ele fala dos ciclos da vida, que alguns, aproximadamente por volta dos 35 aos 45, as pessoas passam por aquela famosa crise existencial. Então, até ali nesse período, e eu não vou falar dos outros ciclos, vou falar só desses 3 principais aqui, que já é depois do verão, que é o verão das forças, né, quando a gente está no ápice do vigor. Aqui nós já vivenciamos relacionamentos, profissões, inclusão social, sexualidade, estabilização com todas as atividades que nós temos com o mundo fora de nós, externo. E aqui nós iniciamos um processo de introversão. Nós começamos a sentir um anseio para observar melhor os aspectos íntimos. Aqui a gente começa a questionar. E aproximadamente, por volta dos 41 aos 49 anos, aproximadamente, tá, gente? Isso tudo é pedagógico. Nós começamos esse confronto interior. E começa a sentir uma necessidade de encontrar um significado da vida. Essa busca por valores pessoais nos relacionamentos. Aqui a gente já não está buscando aparência, carência, pressões sociais, principalmente da família. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque de tempos em tempos, a alma, ela faz perguntas. Então, de tempos em tempos, a alma, ela dá uma chacoalhada na gente. Dentro dessas 4 estações, eu só citei 2 aqui. E o que é que a alma pergunta? Geralmente, são chamamentos que a alma nos faz, e quem faz nos lembrar desse chamamento: olha, você está esquecendo o que veio fazer, são os nossos mentores, é o nosso mentor, o nosso anjo guardião, que vem como? Vem como alertas, chamamentos, vem pelo amor, mas em sua maioria vem pelas doenças, depressão, pelo luto, pelo divórcio, pelo vazio existencial, pela desistência da vida, as insatisfações. Então, quando tudo isso começa a acontecer em algum ponto da nossa vida na Terra, é porque a alma está balançando a gente, fazendo aquela pergunta: o que a gente veio fazer? Por que nós estamos reencarnados? Qual é o sentido da vida? E para que nós possamos melhorar a maneira de ouvir, de compreender isso e ter um pouco mais de motivação para viver de uma forma harmônica, para que possamos encontrar esse sentido. E para ouvir, gente, acontece uma coisa muito interessante. Nós não vamos conseguir encontrar o propósito, ouvir esse chamamento da alma, ouvir essas lembranças que os nossos mentores nos despertam, ligados nos ruídos do mundo. É preciso olhar para dentro. Precisa passar por uma inspeção interior, a reforma íntima, ouvir o chamado interno, porque a alma ela é subjetiva, a maneira como ela trabalha dentro de nós. Então, para que a gente possa viver melhor, a primeira coisa é ter em mente que a motivação para a vida é do espírito, não está em coisas, pessoas, situações, não está em bens, é do espírito, está na alma. É uma questão de postura, é sobre a visão que nós, espíritos, cada um de nós temos da vida e o sentido que a gente encontra nela. A maneira como a gente vê faz toda a diferença. Então, como? Melhorando a alimentação,
cuidando do corpo físico, que é o templo do espírito, fazendo atividade física, fazer um trabalho no bem, se sentir mais útil, cultivar boas amizades. É essencial ter boas amizades, porque traz a sensação de pertencimento. Ler bons livros, os bons livros, os livros que edificam, eles vão substituindo os clichês mentais, as crenças, ressignificando. A meditação, sorrir, né? Já existem estudos que falam do sorriso, brincar, tentar fazer aquelas coisas que a gente gosta muito, que é dessa criança interna. E principalmente, ter momentos só para si. Isso é primordial para que a gente consiga ouvir esse chamado da alma. A gratidão, porque geralmente nós reclamamos mais do que agradecemos. E para alguns, um prato de arroz com feijão é tudo. É uma gratidão tão grande, é uma felicidade, é uma sensação de se sentir olhado, de se sentir abençoado. E a dica é a gente agradecer até quando a gente vê uma florzinha na rua, quando a gente senta para jantar com o filho, quando a gente escuta uma música legal. Pequenas coisas, colecionar dádivas, pequenas coisas, singelas mesmo, uma planta que nasce. Então, gratidão pelas pequenas coisas, isso é muito importante. Alegria, simplicidade, por quê? Simplicidade, não estou falando de pobreza, gente, não é abandonar tudo e viver na beira da estrada, não. Simplicidade é eleger aquilo que é possível para nós na execução, sem atrapalhar essa caminhada em busca do sentido da vida. Então, nós multiplicamos tarefas sem nenhuma real necessidade, e viver com simplicidade é fazer aquilo que está dentro do nosso contexto. É não tentar se encolher para caber, não pegar demandas além da nossa condição, porque muitas coisas que nós consideramos imprescindíveis à vida são supérfluas na maioria. E de que adianta a gente ganhar o mundo e perder a si mesmos? Então, o cuidado é para a gente ficar bem atento, no sentido de que ter e parecer não podem, de forma alguma, tomar o lugar do ser. E aí eu trouxe um videozinho, que eu acho muito legal, que complementa essa frase, né, essa colocação de Jung. Jung diz, ele afirma, que a meta máxima da jornada na Terra é descobrir o sentido da vida. Olha que interessante. Então, vir aqui tem como meta descobrir o sentido da vida. Olha que interessante. Mas qual é o sentido da nossa vida? Eu vou compartilhar um vídeo aqui, mais uma vez. Ostra feliz não faz pérola. E é isso que ensina a gente Rubem Alves em uma das suas obras. Para que a ostra possa fazer pérola, é preciso que entre nela um grãozinho de areia. E esse grãozinho de areia dói, machuca. É preciso tempo, muito tempo, para que aos poucos esse grãozinho de areia possa sendo encoberto e não machuque mais. Mas curiosamente dali nasce a pérola. É assim. Há dias difíceis. Há dias em que cai um pedaço de céu velho na cabeça da gente e que a gente não sabe nem direito para onde ir. Desnorteia os sentidos. Nada congemina. Nada contribui para que a gente possa entender exatamente onde está. Mas passam esses dias difíceis, esses momentos angustiados, e o que ficam são as cicatrizes, lembranças dos tempos que vivemos e dos aprendizados que ficaram. Ficam as pérolas dos aprendizados que vivemos a partir das nossas dores e das nossas alegrias. Até a próxima, se Deus quiser. Segundo Rubem Alves, e que coincide também com o que Jung nos traz, e também essa obra do Leon Denis, O Porquê da Vida, unindo
também ao livro A Bússola e o Leme, o sentido da vida é quando nós descobrimos, de fato, e sentimos isso dentro de nós, que somos únicos. Que nós não somos todo mundo o todo. E que nós não precisamos seguir para onde todo mundo vai, fazer o que todo mundo faz, viver como todo mundo vive, vestir como todo mundo se veste, sentir, responder, fazer, se relacionar, postar, comprar como todo mundo faz. Não. Cada um de nós tem a própria essência e nós viemos dentro desse contexto aqui da pérola para que pouco a pouco possamos aprender a lidar com as nossas dores sem fuga. Então, não se distrair, saber que a dor, ela existe, a gente está num plano onde existe a dor, é diferente do sofrimento, que é opcional, e encontrar uma maneira de ir se fortalecendo, porque é isso que acontece quando a pérola está se formando. Ela vai criando uma robustez, ela vai criando uma moldura ao redor, sem deixar de olhar para aquele grão que está invadindo, incomodando, que são as vicissitudes, que são as questões da vida. Então ela não fica ali presa naquele grão de areia, mas ela está atenta, fazendo o trabalho. Ela também não fica olhando para fora da ostra, que é fugindo do problema, fugindo dela mesma, fugindo do trabalho interior que ela precisa fazer, aprender a lidar com aquele grão, ainda com o avião voando, né, como diz um amigo nosso, e não se distrair com os risos das outras ostras, que seria como nós nas redes sociais, a gente posta uma vida feliz, tudo é muito perfeito, tudo é divertido, tudo é alegre, tudo é superficial, né? Tudo é fugídio, tudo é uma fuga. Porque o que a gente mostra ao mundo, de fato, não está refletindo o que a nossa intimidade é. Então, a ostra feliz, nesse sentido de viver só no barulho do mundo, junto com todo mundo, como se fosse uma manada de elefante, vai todo mundo para cá, todo mundo para lá, não faz pérola. Pérola, ela é formada através do autoacolhimento, da aceitação daquela situação, do trabalho interior, do perdoar-se por ser imperfeita, por estar presa dentro daquela situação ali tão adversa, não criar um mundo que não tenha nada a ver com aquilo que de fato ela precisa seguir. Então, ostra feliz não faz pérola nesse sentido. E o ideal é, segundo Jung, né? Ele explica assim, ele diz que não há despertar da consciência sem dor. Então, despertar da consciência é despertar para aquelas leis divinas, adormecidas, lá quando Deus nos criou, que funcionam como diretrizes de uma vida feliz. Como ainda está adormecido, nós precisamos despertá-la para aquelas leis e não para as leis que nós criamos como homens na Terra. Então, não tem como acontecer esse despertar sem dor. As pessoas, e olha que interessante essa parte que ele trouxe, as pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar o enfrentamento da sua própria alma. Então, nós vamos inventar várias estratégias de fuga, várias distrações, várias situações que a gente tenta controlar. Para quê? Para não olhar o que tem dentro da alma e que precisa ser trabalhado. O que é isso? A sombra. E ninguém se torna iluminado, segundo Jung, por imaginar figuras de luz. Eu imagino uma bola de luz, um ser de luz.
mas sim quando a gente torna essa sombra, isso que está escuro ainda dentro de nós, consciente. Como? Buscando esse olhar de uma vida real. Olhando para nós, para a essência da alma, para dentro de nós, e para que isso aconteça é necessário silenciar, acalmar o coração, buscar momentos para si e olhar para essa sombra, com todas as nossas lesões, com todas as nossas marcas, respeitando a nossa experiência, a nossa história, as fraquezas, os defeitos. Não ficar fugindo da sombra, mantendo tudo isso que a gente tem de escuro ainda debaixo da árvore. Porque quando a gente faz isso, a gente cria uma vida idealizada e aonde os efeitos funcionam como impulsividade, ciúme, inveja, a arrogância, o medo, a ansiedade, a belicosidade, o vitimismo. Isso são padrões de comportamentos que nos defende de algo que a gente não quer olhar. E para finalizar o estudo, eu trouxe uma poesia do Tagore, que é sobre essa busca, né? Que nós procuramos em tudo, menos em nós. Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava minha ansiedade, deparava-me com as marcas de teus pés no chão. Penetrei-me pelas lâminas da angústia, dilacerando todas as minhas ambições em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e detive-me vencido. Defrontei-me um dia 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música de sua necessidade fizeram-me encontrar os 3. O próximo, a mim e a ti, ó soberano Senhor da vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a sua voz de sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Então, meus amigos, que Jesus possa abençoar nossos corações, envolver a todos nós nas benesses do seu amor e que sintamos todos, sem dúvida alguma, amparados pela nossa casa e pela espiritualidade amiga. Muito obrigada. Fiquem todos com a paz de Deus, que assim seja.